cada vez mais comum o uso de câmeras de segurança para auxiliar o trabalho de investigação das polícias. O sistema está por toda a cidade. Mas e o cidadão? Será que não sente um cerceamento à privacidade por causa disso? Vamos ver na reportagem de Alex Atanásio. Elas estão por toda parte, difícil fugir dos flagrantes das câmeras de segurança. Com preços mais populares e tecnologia moderna, é cada vez maior o número de pessoas que lançam mão deste equipamento na tentativa de garantir a segurança. E não tem jeito, por onde quer que andamos, estamos sempre sendo filmados ou observados. Aqui no cruzamento da Avenida Paranaíba com a Goiás, no centro de Goiânia, por exemplo, esta câmera de segurança acaba captando também a nossa imagem enquanto gravamos a matéria. Só a Polícia Militar mantém 26 câmeras espalhadas pelos principais corredores comerciais de Goiânia. Daqui da central de monitoramento é possível registrar todos os passos do goianiense em vias como Avenida Anhanguera no centro, Bernardo Sayão na Fama e 24 de outubro em Campinas. O coronel da Polícia Militar, Divino Alves, garante que o sistema ajudou a reduzir a criminalidade. O sistema de monitoramento facilita sobremaneira o serviço realizado pela Polícia Militar, que é o de prevenção. Para você ter uma noção, na região ali da Avenida Bernardo Sayão, em que nós tínhamos uma média de 25 ocorrências diárias, depois que colocamos as câmeras monitorando aquela região, os índices chegaram quase que a zero, questão de pequenos furtos, e essa quantia de ocorrência de 25, ela passa a ser quase que anual. Mas o que acha a população? Até que ponto a divulgação de imagem é permitida em nome da segurança? Nunca me incomodou. Incomoda um pouco, a gente perde a privacidade, mas às vezes é bom, né? Questão de segurança vale a pena. Me ajuda muito, eu já fui assaltada muitas vezes. E isso aí para mim é uma vantagem, né, para todos os cidadãos goianienses. E para quem já tem a sensação de estar vivendo no reality show, as ruas de Goiânia devem ganhar mais câmeras. Mas o recado vai para quem pensa em praticar atos ilícitos. Aqueles que estão na prática de atos criminosos, esses são incomodados e nós queremos incomodá-los e muito, no sentido de que eles desistam dessa atividade criminosa e que não a pratiquem nessa região. De que forma é legal a utilização destas imagens de segurança? É o que vai responder agora o conselheiro federal da UAB Goiás, Pedro Paulo de Medeiros. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lira. Boa tarde, telespectadores. Nós temos aí duas vertentes. Uma que nos dá segurança e ao mesmo tempo que expõe cada cidadão. Como que isso é legal ou não é? Bem, veja só, Lira. A questão é a eterna discussão de quem lida com o direito, não é? Você tem ponderações entre direitos que se conflitam. Você tem, de um lado, o direito constitucional, que é o da intimidade, da privacidade e da honra, de não ter a sua imagem devidamente divulgada, sem sua permissão. E, por outro lado, você tem o interesse público, você tem a veiculação de imagens captadas em um ambiente público, ambiente esse que, então, não se dá com qualquer violação de intimidade e privacidade, porque você estava exposto ali, andando pelas ruas, e eventualmente pode até vir a denegrir a imagem de quem está veiculado ali, ou mesmo constranger quem está sendo veiculado em uma imagem publicada como essa. Então, como é que você faz essa ponderação? Como é que você resolve esse conflito de interesse? Você tem que analisar qual o motivo pelo qual está sendo veiculada a imagem. A primeira análise é essa. E segundo, você pode veicular aquele tipo de imagem? É uma imagem que necessitava ser veiculada ou é uma imagem que unicamente visava trazer mais audiência para aquela imprensa ou para aquele meio? No caso, um veículo de comunicação. Um veículo de comunicação que simplesmente quer veicular uma imagem qualquer em modo a captar mais clientela e, portanto, captar mais anunciantes e, portanto, em sentido final, ter mais dinheiro, não é? Mais rentabilidade financeira. E, a pretexto disso, ele afronta a intimidade e a dignidade de pessoas que são ali veiculadas. Seja uma suposta vítima, eventualmente uma vítima de um crime de estupro, por exemplo, que está sendo ali mostrada porque houve uma câmera captando, ou pode ser até mesmo aquele que está sendo investigado, que é colocado na frente das câmeras como sendo o culpado. E por várias vezes ele é apenas ali o investigado do dia e 2 dias depois percebe-se que ele não é o culpado, mas ele foi divulgado como sendo o acusado, o culpado, o condenado, sendo que nem processo houve. Então você tem que ponderar
a pretexto de dar uma informação à sociedade que precisa dessa informação, você vai expor uma vítima ou mesmo um investigado que depois não vão ter como, eventualmente, amenizar ou neutralizar essa exposição, isso é devido ou não? Essa é a constante discussão, você saber ponderar, sopesar e equilibrar, harmonizar, não é? Essas vertentes. A OAB, ela sempre tem como viés e como objetivo dar concretude e ver que as pessoas respeitem os princípios constitucionais, que seja da dignidade, seja da privacidade, da intimidade, mas também da livre veiculação de informação e livre veiculação do pensamento, sem que haja qualquer censura prévia. Como conciliar isso? Só o bom senso da justiça. É uma situação, assim, até nova, né? O que? Esse monitoramento todo tem pouco mais de 10 anos. Existe já uma legislação para esses casos? Veja só, uma legislação específica, não há alguma coisa específica a respeito dessas gravações que são feitas em câmaras em ambiente público, não é? Em especial pelos sistemas de segurança públicos. Não há uma legislação, pelo menos não que tenha chegado ao nosso conhecimento, mas posso lhe adiantar que na última semana estivemos na Câmara dos Deputados em Brasília, representando a OAB Nacional, não é? E participamos de uma audiência pública a respeito de um projeto de lei feito pela deputada federal Rosane Ferreira, em que se pretendia transformar em crime o fato de você veicular imagens captadas em câmeras de segurança privadas. O porquê que ela fez essa proposta, não é? Porque houve um fato em São Paulo em que se veicularam imagens de uma moça que havia sido violentada sexualmente, e isso foi captado por câmeras de segurança privadas, particulares, e posteriormente isso foi vinculado pela mídia, por óbvio, constrangendo e muito aquela vítima, desnecessariamente, e também não se pode esquecer isso, o próprio investigado ali teve a sua imagem divulgada indevidamente. Não é porque ele é um criminoso, e olha que no caso nem criminoso era, porque não foi processado, era acusado. Mesmo que ele seja um criminoso, ele ainda é alguém que tem dignidade. Então, esse projeto de lei foi discutido na Câmara, nós debatemos e opinamos ali, levando a opinião da OAB Nacional, de que sim, você tem que proteger a dignidade das pessoas, também tem que evitar que exija censura, mas transformar em crime essa divulgação nos parece muito. Você não precisa de transformar isso em crime, mesmo porque em algumas situações é só com a divulgação da imagem que a população pode ajudar o sistema de investigação, dizendo quem é aquela pessoa, onde ela está. A população ajuda muito quando vê essas imagens. Então esse já é o começo, né? Esse projeto da deputada Rosane já é o começo aí para que essa situação seja legalizada e que a gente tenha uma lei no país, porque de qualquer forma a gente também não pode usar de forma tão indiscriminada como o caso que o senhor colocou dessa moça que ficou exposta aí em virtude desse crime. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço, sempre à disposição.